queria trazer um pouquinho a conversa sobre diagnóstico de TDAH em crianças e adolescentes. Então, vamos embora, acho que vamos começar com esse tema que está bem na moda atualmente. O estudo que eu estou referenciando aqui é um estudo que saiu no JAMA em 2021, se eu não estou enganado, que chama Overdiagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents. É um artigo que foi uma scoping review, que é diferente de uma revisão sistemática, que ele tenta olhar para toda a literatura, não só com artigos talvez tão padronizados como na revisão sistemática, e tenta achar se tem buracos de conhecimento dentro desse assunto. Tá certo? A ideia é que isso daqui seja quase uma revisão investigativa, assim, para a gente começar a entender o que está sendo bacana ou não bacana, como a gente está lidando com a medicina, né, com esse tema dentro da medicina. E acho que o motivo importante de falar sobre esse artigo é porque a gente tem tido um aumento importantíssimo de casos de TDAH na população geral. E a pergunta que a gente tem feito, né, nos círculos médicos é se a gente está, né, é um aumento real, a gente está achando coisas que não eram para achar, né, que seria a definição de sobrediagnóstico, quando a gente faz um diagnóstico, uma coisa que tem um pouco impacto, ou zero impacto, ou até um impacto negativo, e como a gente devia se comportar em volta disso, tá certo? Então, esse artigo tenta justamente entender se a gente está aumentando a inflação de diagnósticos porque a gente está mudando as definições diagnósticas e qualquer mudança diagnóstica inclui muito mais gente, se a gente está querendo que os pacientes se apresentem assim, ou se porque a gente está querendo medicalizar comportamentos que no passado recente a gente considerava normal. Tá? Então, como que eles fizeram essa pergunta? A revisão sistemática incluiu 334 artigos, tá? Desses, 65%, então mais de 200 só nos últimos 10 anos, e 70% deles vieram da Europa ou dos Estados Unidos. Você já tem um viés aí de seleção, mas de alguma maneira também é onde boa parte dos artigos médicos são feitos no mundo. E ele tenta responder 5 perguntas, tá? A primeira sendo, existe um potencial para aumentar a quantidade de diagnósticos? Se realmente a gente tem aumentado a quantidade de diagnósticos, os casos que a gente tem achado, como sobrediagnósticos, são de casos subclínicos, ou seja, não tem nenhum impacto clínico ou de baixo risco. Se a gente está tratando esses casos que não deviam nem ter sido encontrados, e se a gente pode, né, se o malefício supera o benefício do diagnóstico e do tratamento nesses casos. Tá? Então, para responder a primeira pergunta, dos 334 artigos incluíram 104, e a primeira pergunta é, existe um potencial para fazer-se mais diagnósticos? E, de maneira geral, a resposta uniforme é que sim. Tá? A gente tem feito muito mais diagnósticos em meninos do que em meninas, da mesma idade, apesar de igualmente sintomáticas. Então, o mesmo comportamento num menino e numa menina, num adolescente e numa criança, a chance dele ser diagnosticado com TDAH é muito maior do que ela. Tá certo? Tem menos diagnósticos em crianças com passado de imigração, que é uma coisa que foi até surpreendente. A gente entende que crianças que podem ter alguma dificuldade de adaptação na escola, que tem um aumento de serem sintomáticas, mas tem se aumentado brutalmente, nos Estados Unidos principalmente, o diagnóstico em crianças negras. Tá certo? O que aconteceu aqui também foi que pelo menos 20 desses estudos mostraram que a gente tem alargado os critérios diagnósticos, ou seja, coisas que antes não encaixaram nesse diagnóstico passaram a ser encaixadas. A gente pode depois discutir se isso é uma coisa boa ou não, mas em todo caso a gente tem mudado os critérios diagnósticos e aumenta muito a quantidade de pessoas que a gente considera doentes. Por que isso, né? TDAH é uma condição em espectro, tem casos muito leves e muito pesados. Os casos muito pesados, muito difíceis de lidar, são a minoria, mas na hora que a gente vai alargando os critérios diagnósticos, encaixa-se um monte de gente, né, dentro dessa condição. A pergunta 2 era se a gente realmente tem aumentado o número de diagnósticos. E a resposta unânime é que sim, em todos os grupos de idade, em criança e adolescente, tem se aumentado o número de casos. Pergunta 3 era se esses casos que a gente tem achado nos últimos 10, 15 anos a mais, se eles são de baixo risco, quase casos subclínicos, onde a gente recentemente não consideraria esses casos como um quadro de TDAH ou TDAH nesse caso, ou hiperatividade. E a verdade é que, apesar de a gente ter encontrado muito mais casos, a quantidade de casos que têm sintomas severos manteve-se quase uniforme.
o que a gente viu é que tem mais gente diagnosticando casos severos. Mas adivinha, o que as pessoas estão diagnosticando como casos severos agora, no passado eram considerados casos intermediários ou até leves, tá certo? E o que a gente viu também é que quando aumenta o nível diagnóstico, a gente trata mais gente, acha mais pacientes, né, com diagnóstico TDAH, tanto o benefício da medicação quanto o impacto que aquilo tinha na vida da criança ou adolescente foi muito baixo, tá? Então a gente volta a olhar que faz muito sentido tratar em pessoas que têm um alto grau de TDAH ou de déficit de atenção e não os casos leves a moderados. A pergunta 4 é se esses casos adicionais têm sido tratados, e a pergunta também aqui é unânime, tá? A resposta aqui é unânime, é sim, tem aumentar um número importante de tratamento. E a última pergunta é, os benefícios, né, os malefícios superam os benefícios de tratar e até de diagnosticar? E aí que a pergunta que fica, ela vira uma pergunta de duas moedas, tá? Ela vira uma pergunta que tem dois, a resposta tem dois lados. Por um lado, na hora de fazer um diagnóstico, você diminui um pouco a sensação de culpa da família e dos pais, que estavam se sentindo muito mal porque tinha uma criança doente em casa que não conseguiam lidar. Mas, por outro lado, você aumenta muito a estigmatização daquela criança, né? Então, as pessoas viram e mexem, elas tentam investir menos, elas lidam menos com uma criança, elas têm menos vontade de investir ou interagir com uma criança que tem um diagnóstico. E você também cria uma sensação de desempoderamento lá dos pais, porque você acaba responsabilizando mesmo, falar tipo, se o seu filho é doente, o pai, né, em teoria, sente que se o filho é doente, ele também tem que investir menos, tem que interagir menos, é uma coisa que está fora do poder daquela família, que é justamente o contrário, né? O que a gente entende é que tem que interagir mais, tem que brincar mais, tem que dar mais atenção para a criança e não colocar no canto ali. A segunda pergunta aqui era se fazia sentido se o tratamento estava tendo malefício ou benefício, e aqui a conversa é mais ou menos clara, tá? Para casos intensos, graves, o tratamento tem benefício, mas principalmente acadêmico. Ele impacta, o tratamento, né, metilfenidato, que é a Ritalina, ele impacta, então, o performance escolar da criança, mas impacta quase nada no comportamento de saúde mental ou nas dificuldades sociais. Mas, nos casos em que a pessoa tinha um quadro leve e você usou Ritalina, ou metilfenidato, ou coisas do tipo, você tem um aumento de psicose, diminui a atividade física que a criança pratica, tá? Então, de novo, acho que não tem uma resposta certa ou errada aqui, mas a conclusão do artigo é: a gente tem feito mais diagnósticos de TDAH do que é necessário, tá? Então, não é que a gente está falando que a gente não tem que diagnosticar e que tem criança, não é que eu estou falando isso, que a gente não precisa tratar e olhar para nenhuma criança, mas a gente tem colocado essa etiqueta em muitas crianças que talvez recentemente a gente não colocaria. E colocar essa etiqueta em muitas crianças, são crianças difíceis, geralmente meninas, como a gente tem visto, e, pelo menos os dados dos Estados Unidos, em crianças negras, acaba atrapalhando muito mais do que trazendo benefício nos casos leves e moderados, tá certo? Então é isso, apesar de ter um monte de dados sobre isso na literatura agora, a ideia que a gente tem feito sobre diagnóstico dessa condição em crianças pode estar mais atrapalhando do que ajudando nossas crianças e adolescentes. Legal, Patrick. Deixa eu perguntar uma coisa para você sobre a revisão de escopo, né? Que você falou que ela é um estudo diferente das meta-análises e dos 334 artigos. Parece que você foi fazendo recortes ali para cada uma das perguntas. É isso mesmo? Como é que funcionaria em cada uma das perguntas? Usa aquele pool de artigos e faz avaliações diferentes ali, né? É isso mesmo, tá? Assim, para cada pergunta, eu acabei nem falando aqui, mas para cada pergunta, eles escolhem alguns daqueles artigos ali dentro que respondem melhor a pergunta e avaliam aqueles, tá? Então, apesar de serem 334, na primeira pergunta só foram incluídos 104, na segunda 45, na terceira 25, na terceira 83 e na quinta 31. Então, vai mudando um pouco a quantidade de artigo incluído para cada pergunta. Legal, para ter respostas muito boas, né? Eu gostei bastante das respostas e a coisa mais intrigante para a prática é realmente isso, né? Do menino
você faz mais diagnóstico, enquanto a menina você tem um número menor, apesar da frequência da existência desse transtorno ser igual nos dois gêneros, né? Então, isso mostra um pouquinho mais da nossa sociedade, como a gente está lidando com as diferenças, né? Porque, no final das contas, todos os transtornos que são de espectro trazem muito à tona essa questão das diferenças, né, das pessoas entre si, e como que a gente maneja isso com essa tendência a medicalizar que o mercado traz, e nós, como médicos de família, tentando fugir um pouco dessa medicalização, né? Acho que é justamente isso, assim, né? A gente tem recebido carta de professor já falando que a criança tem diagnóstico. Tem esse novo diagnóstico agora, que é o TOD, né? Transtorno opositor desafiador, que na prática eu entendo que isso é uma criança difícil, desafiadora mesmo, mas não é uma doença, né? A gente precisa lidar melhor, como é que a gente vai educar aquela criança. E, talvez tenham casos gravíssimos e difíceis, né, que vai precisar de medicação mesmo, mas todo caso que a gente coloca um quadro leve de TDAH ou TOD, a gente está falando em medicalizar. Claramente a gente está errando como sociedade e a meia-culpa nossa, médicos aqui, a gente tem medicalizado demais criança que, na verdade, pode ser só uma criança com dificuldade de adaptação ou dificuldade escolar, que, no geral, moleque tem mais dificuldade escolar do que menina. Já tendo conhecido crianças e adolescentes que se beneficiaram de metilfenidato, né, que tiveram realmente uma transformação, né, escolar e tal, eu acho que é um diagnóstico importante da gente saber fazer, mas eu não sei se vocês já viram um documentário da Netflix que chama Take Your Pill. É um documentário que fala sobre o boom do uso de metilfenidato nos Estados Unidos, e uma das coisas que me chama a atenção é que no final o cara que é um dos produtores, assim, ele fala, eu não culpo meus pais por terem, né, conduzido dessa maneira, né, ele toma remédio para TDAH, tomou, né, por bastante tempo, mas eu acho que a gente é uma sociedade um pouco incapaz de ajudar as crianças a se concentrarem. E isso me faz refletir muito, assim, né, sobre qual o nosso papel, né, o nosso papel social aí, para além dessa questão da diferença de meninos e meninas. Mas queria te perguntar, Patrick, se na sua prática, assim, né, como que tem sido essa orientação, essa conversa com as famílias? Então, vamos lá. Eu acho essa orientação é bem complexa, né? Assim, porque as pessoas elas estão com uma criança difícil em casa, tem um irmão, um tio, um parente, um sobrinho, um colega na escola que estão falando que tem TDAH, e os pais meio que se apegam àquela ideia como se fosse uma coisa que fosse resolver algum problema, né? E eu acho bem difícil de lidar, na verdade. Precisa de uma consulta até com mais tempo. Eu acabo gastando mais tempo, principalmente nesse começo, quando as pessoas estão buscando um diagnóstico ainda. E eu tento explicar uma coisa que eu tento falar para os pais, que eu chamo de diagnóstico como sentença, tá? De novo, isso não se aplica para os casos que a criança está super mal na escola, super mal em interações sociais, que eu concordo com você, tá? Eu não chamaria de casos de verdade, mas acho que casos graves a gente pode conversar, né? Mas eu entendo o que você quer dizer com isso também. E a ideia é que, nesses casos em que a criança é só uma criança difícil, eu tento gastar um tempo explicando para a pessoa e para os pais que, tipo, olha, isso daqui, se você entrar nessa onda de falar que teu filho, na verdade, ele tem TDAH e que você precisa interagir menos, precisa dar medicação, quem vai sofrer as consequências disso é o teu filho, assim, é a criança que não quase vai começar a ir pior na escola, que vai ter menos amigos, porque o diagnóstico como sentença, a frase que eu uso, é onde as pessoas vão olhar para uma criança, que o artigo chama estigmatização, né? Vão falar, pô, não, o Juninho ali tem TDAH, então, né, não sei se eu... O professor vai lidar diferente com aquilo, o tio vai lidar diferente, o irmão vai lidar diferente. As pessoas vão lidar de maneira diferente com uma pessoa que até ontem a gente falava que não tem TDAH. Então, acho que essa é uma coisa importante, assim. Um monte de gente vai falar que acha que tem TDAH, pô, mas eu me encaixo nos critérios. E é verdade, porque os critérios agora incluem quase qualquer coisa, tá certo? É muito ruim falar isso, tá? Eu não quero. Não é verdade, os critérios não incluem quase qualquer coisa, mas eles incluem muita coisa muito leve ou muito básica, tá? Assim, se você pega as fichas de rastreamento de TDAH, é tipo, você tem dificuldade de lidar com tarefas repetitivas, e tipo, sim, boa parte das pessoas vai ter essa dificuldade, né? Então eu acho que a gente está lidando de uma maneira muito leviana com o diagnóstico de falar que uma criança vai ter TDAH ou não, sem entender que, e eu acho que
na minha visão, as pessoas fazem isso na melhor das intenções. Mas na hora que a gente fala que a criança vai ter TDAH, ou TOD, mas pensando em TDAH mais aqui, nos casos leves, isso mais atrapalha do que ajuda. Essa mensagem que eu tento passar para os pais, tá? E é legal que tem um monte de pai que vira e fala, pô, doutor, eu concordo, eu acho que é isso, eu acho que meu filho tá realmente só precisando ter, sei lá, que eu brigue mais com ele, que a gente lide melhor com a disciplina em casa, que a professora na escola cobre mais dele e não tire ele da sala. Então, assim, vou contar um micro caso aqui, que eu sei que não é um podcast de casos, mas onde um paciente meu, que tinha 6, 7 anos de idade, alguém fez um diagnóstico de suspeita de TDAH, que é pior ainda, né? E o que a escola fez, eu não vou falar o nome da escola nem do paciente, mas é que lidou muito mal com a situação. Em vez de querer interagir melhor com a criança, em vez de querer lidar melhor com o aluno, com as dificuldades dele, meio que deixaram o aluno praticamente dormir nas aulas. Praticamente não, foi basicamente isso. Dormir nas aulas por diversas matérias e diversos anos. Então é isso, a criança ela parou de aprender, ela parou de lidar com os colegas, ela parou de ser tratada como uma criança da mesma idade. Então, meu ponto principal aqui, tá? Eu acho que não dá para trazer esse artigo em uma frase, mas é que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar que uma criança ou um adolescente tem TDAH, ainda mais se é um caso leve, porque a gente pode estar danificando a vida daquela criança ou adolescente muito mais do que ajudando.